tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, tudo bem? Como você está? Tá gostando aí da série que a gente tem feito sobre a comunicação do amor, comunicar o amor? Nós já falamos aqui sobre a linguagem de amor, sobre tempo de qualidade, e já falamos sobre a linguagem de amor que é o toque. E hoje a gente vai falar, baseado na literatura, né? Que são esses livros aqui que eu estou me baseando, as 5 linguagens do amor, para casais, para crianças e para adolescentes. A gente vai falar sobre uma linguagem de amor que se chama palavras de afirmação. Ou seja, quem ama afirma o outro, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também como que usa essa palavra de afirmação. Palavra de afirmação não significa que você tem que concordar com o que o outro está dizendo. Mas é impressionante como que as relações são marcadas, já se fala muito, né, que a língua é uma arma poderosa. Como que, às vezes, pensando assim na lógica do relacionamento conjugal, né? No tempo do namoro é um tempo em que a gente afirma muito o outro. Então, o namorado está com um projeto, um emprego, um concurso, alguma coisa, a gente afirma o outro. Não, você vai conseguir, é um incentivando o outro, apoiando o outro e tal. E por que depois de casado a gente tende, é fato que na vida de casado a gente conhece muito mais um ao outro, a gente tende a não afirmar mais o outro, mas duvidar, negar, anular. E isso é abaixar, né, rebaixar o outro com o poder da nossa palavra. Isso é muito, muito complicado, isso é muito sério. E isso é tão importante no relacionamento, né? Eu vou falar primeiro dessa parte conjugal, depois a gente vai tratar dos filhos. Que veja bem, há quanto tempo você que é casado, você que já tem um tempo de casado, há quanto tempo você não elogia a sua esposa? Há quanto tempo você que é marido, que está assistindo, não elogia a sua esposa? E há quanto tempo você que é mulher, esposa, não elogia o seu marido? Elogiar desde uma característica física, elogiar desde uma roupa bacana, nossa, você está muito bonita, você está muito bonita, né? A mulher tem muita necessidade disso, ela coloca uma roupa, né? Aí ela pergunta para o marido, eu estou bonita? Aí ele, não, tá linda, eu já te falei que você é linda, mas assim, você percebe que está falando meio que da boca para fora. A capacidade de reparar o outro, de afirmar o outro. Isso desde um elogio, né, que enche a autoestima, mas sobretudo naquelas trocas cotidianas de um projeto, de uma ideia, que muitas vezes você não encontra o respaldo no outro. Relações que são truncadas, é o famoso lavar roupa suja. Só que lava roupa suja muitas vezes até na frente de outras pessoas e isso é muito indelicado, né? Isso nega o outro, isso diminui o outro. E as palavras de afirmação é uma linguagem de amor tão poderosa, é uma linguagem de amor tão séria, tão forte, que a pessoa que tem essa necessidade dessa linguagem de amor, o silêncio do outro, muitas vezes, o não comentário do outro, o não falar do outro, para ele é um horror, né? Para ele é um horror aquilo. E, ao mesmo tempo, o retorno que vem de outra maneira. Então, vou dar um exemplo assim, me desculpem estar pegando sempre exemplos assim, pontuais assim, da minha casa, da minha realidade, porque é o que eu tenho para oferecer, né? Mais concretamente. Mas eu vejo assim, por exemplo, meu marido, ele tentando me afirmar na questão da caminhada e da atividade física. Por quantas vezes eu cheguei a matricular em academia, e aquela famosa matrícula de academia que você joga dinheiro fora porque você não vai, então isso eu já não erro mais, eu não cometo esse erro mais. Mas todas as vezes em que eu me predispus a falar, eu vou começar a caminhar, eu vou começar a fazer uma atividade física, eu vou começar a fazer isso, eu nunca recebi dele aquela palavra no seguinte sentido, de novo, jogando dinheiro fora, mais uma vez, está vendo que não dá certo? Sempre é uma palavra de afirmar, você consegue, você dá conta. Eu também passei por esse processo na fase da direção, na fase de habilitar para dirigir, que foi um processo muito traumático para mim, né? Deixei para habilitar já com 40 anos, sofrimento danado que é para a gente, e ele sempre afirmando, não, você consegue, você tira de letra, você faz tantas outras coisas que são muito mais difíceis que dirigir, você não vai conseguir isso. Então, isso são as palavras de afirmação. E aí, casais que não se afirmam tendem a fazer o quê? A construir, né, a educar os filhos
sem essa realidade. Então é tão bonito, por exemplo, se a criança ela observa que os pais afirmam um ao outro, que o pai elogia um ao outro, pai e mãe se elogiam, as crianças tendem a entender a importância e a relevância dessa linguagem e começam a usar dessa linguagem e não simplesmente palavras que ficam diminuindo, né? Aquela verdadeira guerra dentro de casa. Então, eu falando sobre essa perspectiva das palavras de afirmação, o que a gente observa, por exemplo, da mesma maneira que no namoro tem uma forma, o noivado e casamento vai diminuindo, a mesma coisa acontece com os filhos. Então, o filho nasce, é meu bebezinho lindo, é lindo, lindo, lindo. Os filhos, na primeira infância, a gente reafirma o tempo todo os filhos, né? A gente diz assim, não, você é lindo, você é capaz, você consegue. E cada vitória, cada coisa que o filho faz, a gente bate palma, vibra, você conseguiu fazer isso, tá andando, tá fazendo a gracinha, enfim. E aí, os filhos vão adolescendo. E à medida que eles vão adolescendo, o que acontece? Nem precisa, né? Qual é a nota dessa música? Todo mundo acerta. O que acontece quando os filhos adolescem? A gente não os afirma mais. Muito pelo contrário, a gente tende a toda hora desafirmá-los, né? Negá-los assim, de outra maneira com as nossas palavras. Então é o famoso, você não presta para fazer nada, você é um poço de preguiça ambulante, você não vê o que você está fazendo, é isso. Então o tempo todo são as palavras negativas e não afirmativas. Mas então, como é que a gente lida com isso? Não, aí volta naquela linguagem de amor do tempo de qualidade, né? O filho chega com uma demanda, o filho chega com uma questão, o que a gente vai trazer para ele? A gente vai simplesmente falar, não dá certo, não inventa moda não, ou a gente vai parar, vai escutar, e escutando o que ele tem a dizer, a gente pensar como que a gente vai dialogar sobre isso. Você acha que está certo? Você acha que vai dar certo, meu filho? Você é capaz, você consegue. Então, eu vejo assim que quantas coisas, né, que ficaram embutidas até no nosso inconsciente, subconsciente, de palavras que nos foram ditas de forma negativas lá na infância, na adolescência, por um professor, por um colega, por alguém que virou para você e falou assim, você não leva o menor jeito para fazer isso. Quantas vocações foram frustradas, quantas pessoas são totalmente infelizes naquilo que fazem, realizam, porque num dado momento da vida escutaram palavras que não o afirmaram. Né? Palavra que afirmar não significa ser condizente com tudo, ficar apoiando e passando a mão na cabeça, mas é sentar, conversar, ouvir o seu projeto, dar outra capacidade, o direito de sonhar. Os nossos filhos precisam ser afirmados, mas eles precisam ser afirmados por nós, sobretudo, a começar em nós, né? Se nós não o afirmarmos, tem o traficante que vai afirmar, tem um namorado ou a namorada que não foi uma escolha, às vezes, bacana dentro daquilo que você imaginou que seria legal, que vai afirmá-los. Eles vão buscar essa afirmação em outros lugares, eles vão se afirmar cada vez mais nas mídias sociais, naquilo, mas é porque muitas vezes nos falta essa palavra de afirmação que o encoraja, que o ensina, que o levanta, né? Eu penso que essa é declarar o amor com a palavra de afirmação é muito importante. Eu até queria dar um testemunho hoje aqui sobre essa importância da palavra de afirmação, mas eu vou deixar para ser o último châtelaine dessa temporada, porque essa que é a minha linguagem, né? O fazer o châtelaine fez eu descobrir qual era a minha linguagem de amor, a linguagem de amor da Ivna, e foi um processo assim muito bonito de uma vivência familiar que depois eu vou trazer para vocês, mas eu vou deixar para o último vídeo. Então é isso, que as nossas palavras sejam para edificar, né? Sejam para afirmar, sejam para elevar o outro. É isso aí, eu aguardo você no próximo vídeo da semana que vem. Muito obrigado por você estar participando aqui. E se você gostou, deixe o seu comentário e a gente se encontra até lá.